Olá, meus queridos alunos, mais uma vez estamos aqui com Odontos Desesperados para mais umas dicas para vocês. Hoje nós vamos falar de 5 dicas para melhorar seu aproveitamento em aula. Então, a primeira coisa que a gente vai falar como dica é concentração, foco. Ou seja, você precisa desligar seu celular na hora da aula, né? Porque, da minha experiência com os alunos, é muito comum a gente estar ministrando a aula e a pessoa está lá no Zap, está lá no Facebook, enfim, tem um monte de coisas que a pessoa acaba fazendo no celular que tiram o foco da aula. A aula é um momento de informação, é quando o professor está detalhando alguma coisa de interesse para você, né? Aquilo que não vem no livro. Então, o que ele está falando merece alguma atenção sua, algum foco seu, para que depois você possa praticar aquilo mais tarde em casa, né? Então, essa é a primeira dica. Desligue seu celular, tire todas as distrações que você puder, não sente perto do seu amigo, da sua amiga que fica batendo papo. Tente dedicar o momento da aula a uma atenção completa ao que o professor está falando. Segunda dica que eu vou te dar é sente na frente, né? Quanto mais na frente, mais intimidado você vai ficar de puxar seu celular e ficar batendo papo no Zap, né? Quanto mais na frente, maior o contato com o professor, vai acabar desenvolvendo algum laço afetivo com o professor. E já existem muitas pesquisas mostrando de que o afeto que você sente pelo professor pode ou atrapalhar, né, aquele cara que você não suporta, pode afastar você da disciplina que ele está ensinando, ou aproximar, né? Ser uma disciplina que você gostaria de estudar mais, né? De se dedicar e até mesmo se especializar mais para frente, né? Então, minha segunda dica é sente na frente. Minha terceira dica é as anotações eficazes, né? Então, como é que são anotações eficazes, né? Muitas pessoas gravam a aula para depois passar a disciplina, a matéria, né, para um caderno de anotações. Tudo bem, isso tudo está válido. Mas as anotações eficazes são assim: você anota os tópicos, ou você já recebeu os tópicos na sua ementa, né, naquele primeiro dia de aula que o professor gasta explicando como seria a matéria, ele usualmente divide com vocês a ementa por tópicos da disciplina. Então, cada dia tem uma matéria que vai ser dada e, durante a aula, ele divide aquilo em tópicos para poder desenvolver. Então, são esses tópicos que você precisa anotar numa parte do papel. Numa segunda parte do papel, além dos tópicos, ou abaixo deles, ou ao lado deles, ou enfim, um lugar onde você determine nas suas anotações, você vai colocar não frases completas, mas anotações do que você entendeu ou do que você não entendeu, ou, enfim, algumas anotações pertinentes ao que você está escutando, né? Então, o professor está explicando a matéria, pintou uma dúvida, você já anota ali do lado daquele tópico, para que quando ele der um intervalo para perguntas, você possa esclarecer aquilo, né? Ou, se você conectou aquilo com um outro assunto qualquer, anote ao lado, porque isso também vai criar uma linha de memória em que você, durante a aula, foi capaz de se lembrar de alguma coisa. Então, isso já cria um conhecimento continuado, isso cria uma linha de conhecimentos, né? Uma linha de saberes. Então, essa linha é que facilita na hora da gente poder fazer a prova. A minha quarta dica é revise em casa, né? Então, você teve a aula é informação apenas. O estudo é você quem faz em casa, né? Então, você precisa pegar aquelas anotações e aí sim,
desenvolver um pouco melhor. Você vai ler um conteúdo, aquele conteúdo, não só no caderno, né? Mas vai ler também em livros, né? De preferência a bibliografia que o professor indicou, e aí vai desenvolver. O que você precisa se certificar nessa revisão em casa é se você entendeu perfeitamente o que está lendo, né? Então não adianta só pegar e dar uma lida inteira no capítulo. Eu acho que parágrafo a parágrafo, trecho a trecho do nosso estudo, sempre você deve perguntar assim, pô, mas vem cá, por que isso? Ou como é isso? Então existem basicamente dois tipos, os fatos, que são só memorizados, e os conceitos. Esses conceitos, sim, precisam ser esmiuçados dessa forma, do porquê, do como, né? Como é que isso se aplica. Então, muitas vezes, quando você faz essas perguntas básicas, surge a dúvida ou surge o esclarecimento. Uma vez que você consiga elaborar uma ideia simples sobre aquilo, conectando com outras coisas, aí você aprendeu, aí você fixou a matéria. E a minha última dica a respeito da sala de aula é: sempre que você estiver muito cansado, se alonga um pouco, mesmo na cadeira, mesmo durante a aula, se alonga um pouco. Quando você estiver percebendo de que a cabeça está voando, né, que você não consegue manter o foco, dá uma levantadinha na cadeira, ou então na própria cadeira mesmo você vira para um lado, vira para o outro, estica para cima as mãos, né? Tudo isso aí vai te ajudar a voltar para o seu corpo, em vez de ficar divagando na sua mente. Ok? Então essas foram as 5 dicas que eu deixo para você. Eu espero que elas sejam úteis. Notadamente, as pessoas que usam essas dicas são as pessoas que têm as melhores notas na faculdade. Se você chegou até aqui, deixa um like aí para mim, que isso ajuda muito o canal. Se inscreve, porque tem muitas outras coisas boas por vir nesse canal. E até a próxima.